Conselho Estadual de Educação apresenta relatório anual à Alerj. Frente Parlamentar debate participação de agentes civis no programa Segurança Presente. E plenário aprova projeto para que instituições e pacientes que utilizam cannabis medicinal recebam apoio e suporte técnico. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação da Alerj vai solicitar à Procuradoria-Geral do Estado que ceda um profissional jurídico para o Conselho Estadual de Educação. O principal objetivo é fortalecer a instituição. Nesta quarta-feira, o Conselho Estadual de Educação apresentou à comissão um relatório anual de trabalho, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Educacional. A presidente da instituição, Malvina Tutman, informou que o Conselho conta atualmente com 24 profissionais e que desde 2018 trabalha em 4 eixos estruturantes, entre eles a atuação política, social e inovadora. O objetivo é ampliar parcerias e contribuir para a definição de políticas públicas educacionais no Estado e a valorização, o diálogo e o respeito, feito através da escuta pública, uma das principais bases do processo democrático. A falta de uma autonomia financeira foi outro tema abordado pela presidente, que disse que o orçamento do Conselho para esse ano é de aproximadamente R$ 116 mil, mas que os conselheiros não têm acesso à forma como esse valor é utilizado. Então, nós não temos nada. O que acontece é que a Secretaria ela disponibiliza determinados materiais de consumo para o funcionamento do Conselho, sem uma indicação do Conselho. Uma vez ou outra, eu digo, faltando tinta para impressora, mas, enfim, normalmente já vem estabelecidos os itens que a Secretaria disponibiliza. Então, esses 116 mil eu não planejo e não sei como é gasto ou se é gasto. Tutman falou ainda sobre as dificuldades na sede do Conselho e da importância de um assistente jurídico para a instituição. Nós analisamos recursos que vêm da Secretaria de Educação ou recursos que entram por solicitação das instituições. E, nesse sentido, é fundamental ter um assessor jurídico para que o conselheiro ou a comissão de conselheiros que analisa determinado recurso tenha a segurança legal do que está sendo feito. É claro que os conselheiros assim fazem. Muitas vezes solicitamos ajuda à assessoria jurídica da Secretaria de Educação, que nos dá essa ajuda, mas imagine o volume que a Secretaria de Educação tem de processos que vão para a sua assessoria jurídica. Um dos integrantes do Conselho Estadual de Educação fez críticas à não participação da comunidade escolar na construção da nova base curricular comum, elaborada pelo MEC. Em primeiro lugar, é importante destacar que o ensino médio no Brasil apresenta problemas. Excesso de disciplinas, falta de condições nas escolas, a questão de formação de professores, a questão da valorização do professor. Mas nós não podemos substituir uma prática atual que tem seus projetos pedagógicos nas escolas, que tem toda uma cultura, por uma outra sem que isso tenha uma ampla discussão no seio da comunidade escolar. O documento elaborado pelo MEC apresenta um conjunto grande de falhas nesse sentido. E essa é a perspectiva nossa de poder fazer essa discussão e avançar no ensino médio sem desrespeitar, ou principalmente respeitando, a grande competência que nós temos nos profissionais de educação do Estado. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, disse que fortalecer o Conselho é um dos principais objetivos dos parlamentares. Acho que o nosso primeiro desafio é continuar fortalecendo o Conselho. O Conselho não consegue funcionar plenamente porque não tem carro para fazer uma vistoria, porque não tem uma sede que funcione permanente. Isso acaba atrapalhando a função do Conselho, que ele é importante porque ele normatiza, e normatiza com participação da sociedade civil.
Então ele é ao mesmo tempo um órgão, né, que estabelece regras e que traz para dentro do planejamento da educação as posições da sociedade civil. Ali estão sindicatos, ali estão representantes do setor empresarial, representantes do governo. É um espaço de síntese educacional que tem que ser fortalecido. O parlamentar disse ainda que vai atender ao pedido dos conselheiros e solicitar que a PGE auxilie a instituição juridicamente. A gente tem a compreensão de que é cabível, né, que a PGE dê essa assistência, porque é um órgão do Estado. O Conselho Estadual de Educação é um órgão de Estado, com representação da sociedade civil, democrático, mas de Estado. Por isso a PGE pode auxiliá-lo. O município do Rio conta com apenas 7 equipes de assistência de saúde para atender a população de rua. A Secretaria Estadual afirmou em audiência pública na Alerj que está negociando com o Ministério da Saúde a ampliação do projeto. Teodora Rufino disse que é notório o aumento do número de pessoas morando nas ruas do país. Na capital paulista, por exemplo, o último censo indicou um crescimento de 60% dessa população. O Rio de Janeiro ainda não realiza essa pesquisa, mas as autoridades reconhecem que a quantidade está cada vez maior. O programa Consultório na Rua, custeado pelo Ministério da Saúde, desloca equipes multidisciplinares de profissionais para atuarem em campo, atendendo esses indivíduos em condições de extrema vulnerabilidade. Desde o ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde tem cofinanciado o projeto. Hoje, o estado do Rio conta com 21 equipes, o que, segundo Teodora, não é suficiente. Essas equipes são equipes formadas por assistentes sociais, dentistas, técnicos em saúde bucal, técnicos de enfermagem, médicos em algumas dessas equipes. Elas atuam diretamente no território, nas ruas, num contato direto com essas pessoas, mas também utilizam a rede da saúde como um todo e outras redes parceiras de outras políticas, como da assistência social, como da educação. Importante falar aqui que a assistência tem equipamentos como o Centro Pop, que está em número, assim como as equipes de consultório na rua, muito pequeno. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos esteve presente na audiência e afirmou que está trabalhando junto aos municípios para identificar as principais demandas locais e ampliar os centros POP. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 18 centros POPs distribuídos em 17 municípios. Todos os centros POPs têm equipe de psicólogo, de assistente social, de pedagogo, para estar trabalhando com essa demanda. Nós temos feito assessoramento, visitas técnicas, seminários, reuniões constantes. Nós estamos montando agora também um grupo de trabalho para estar pensando nessa política. Eles são todos cofinanciados pelo Estado e tem um cofinanciamento também do governo federal para estar trabalhando em conjunto com os municípios. O deputado Daniel Librelon, presidente da Comissão Especial sobre a População de Rua, disse que o problema precisa de uma abordagem intersetorial por parte do governo, ou seja, com a participação de diversas secretarias. Além das pastas de saúde e direitos humanos, as áreas de educação, habitação e segurança pública são fundamentais. Hoje nós conseguimos trazer a polícia militar, a polícia civil, até porque, por mais que eles mantenham a ordem, nesse caso de pessoas em situação de rua, a população vem como um choque, como se fosse bandeneiro, como se fosse um bandido, um ladrão, e a gente sabe que não é isso. Na realidade, nós estamos aqui para unir forças, nós recebemos o pedido de várias outras secretarias para estarem presentes nesta comissão especial. Vai ser de suma importância estas secretarias fazerem parte, até porque uma situação secundária, uma situação primária que o governo vai estar se atuando, nós vamos ter um resultado muito bom. A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta quarta 68 projetos de lei. Entre eles, o que proíbe a venda de coleiras de choque para cachorros no estado. A proposta do deputado Max Lemos foi aprovada por unanimidade pela CCJ. Já existe uma lei de defesa dos animais, mas a lei ela é um pouco ampla, que proíbe maus tratos, crueldade, está previsto na lei. Só que nós observamos que ainda tem gente que tem a capacidade de maltratar os animais através de coleiras elétricas, dando choque nos animais. Então só vejo uma forma, ter uma lei que proíba a venda no Rio de Janeiro dessas coleiras que dão choque. Então eu fico feliz, quero agradecer aos meus pares aqui da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado,
minha expectativa é que vá para o plenário em breve e possa virar lei no Rio de Janeiro a proibição da venda de colheiras elétricas ou eletrônicas que permitam choque, enfim. Não pode continuar maltratando o animal, só tem uma forma, ser radical, proibir a venda dessas colheiras. Outro projeto aprovado autoriza o Estado a fazer concurso público para os cargos de professor de atendimento educacional especializado, tradutor, intérprete de Libras e profissional de apoio à inclusão. O texto é dos deputados Flávio Serafini e Valdec Carneiro. Esse projeto conceitua e cria os marcos sobre os quais o Estado poderá, é um projeto de caráter autorizativo, poderá se entender importante, nós vamos pressionar para que entenda, contratar profissionais que tenham formação especializada para atuar diretamente na mediação, sobretudo sociolinguística, de alunos com deficiência. Então, esse é um projeto importante, dá visibilidade à pauta e, sobretudo, consagra a necessidade de que tenhamos profissionais especializados e não amadores, não pessoas, ainda que bem intencionadas, porém improvisadas, para garantir a inclusão propriamente dita das crianças com deficiência na escola. Essa é uma realidade real que precisa ser vista pelo Estado, inclusive eu pedi coautoria, ainda que não tivéssemos, haja um vício de iniciativa, esse projeto tem que ser debatido na casa e eu vou empoderar o governador da importância desse projeto para que a gente tente, na necessidade desse projeto ser vetado por vício de iniciativa, haja uma iniciativa do próprio governo em que essa pauta seja novamente trazida para casa. A Frente Parlamentar em Defesa do Programa Segurança Presente debateu nesta quarta-feira a criação do marco regulatório para agentes civis participarem do programa. Os agentes civis seriam egressos das Forças Armadas. Dados do Ministério da Defesa de 2018 revelam que entre 75 a 85 mil jovens são dispensados a cada ano. E o aproveitamento deles pode reforçar o programa. Fortalecer a ação desses agentes civis, que são homens e mulheres preparados, porque têm a formação militar, são egressos das Forças Armadas, além dos outros profissionais, que são os profissionais de assistência social, que também fazem parte dessa tropa. Então é fortalecê-los, fazer com que as demandas sejam levadas ao governo do Estado e a gente pode ser esse intermediador. Então, o integral apoio aqui da Frente Parlamentar, da Assembleia Legislativa, aos agentes civis do Programa Segurança Presente. Durante a reunião, foi proposta a criação de uma lei para que a iniciativa privada possa contribuir com o Programa Segurança Presente e, com isso, ele seja ampliado para todo o Estado. Os parlamentares informaram que um grupo de trabalho vai analisar o caso. Hoje, a iniciativa privada ela não consegue contribuir financeiramente com o projeto Segurança Presente. Muitos confundem com a ajuda que a FEComércio dava, mas a FEComércio é do Sistema S, que por sua vez foi criado pelo governo e já tem ali uma parceria, um convênio desde sua criação. Então a gente precisa criar uma lei que possa as empresas ou associação de empresas, enfim, iniciativa privada, doar ou fornecer recursos para o fundo do Segurança Presente ou até mesmo direto para a Secretaria de Governo, através de um caixa próprio da Secretaria de Governo, para que possa financiar o projeto. Hoje é colocado pelo governador como programa de Estado. E é fundamental que isso se permaneça através de uma lei. Ela investindo, ela vai ter o retorno até em dobro, porque ela terá a tranquilidade nesse envolvimento do programa que tem essa importância de proximidade, de segurança pública e de inclusão social. Desde que o programa foi criado e expandido para diversos bairros e alguns municípios da Baixada Fluminense, o número de ocorrências policiais caiu. A integração do policial com a população ajuda bastante no combate ao crime organizado. A polícia de proximidade é efetivamente o que a sociedade quer, entender as demandas do cidadão. Não é só a questão policial, é atender uma criança em dificuldade, um idoso, uma pessoa que se acidenta, é estar atento a toda a dinâmica daquela comunidade em que ele trabalha. Então, esse policiamento de proximidade, o policiamento comunitário é efetivamente o que a sociedade quer. A sensação de segurança aumenta muito. Há uma valorização do bairro, as pessoas começam a frequentar mais os lugares, os pontos de referência tradicionais eles são valorizados mais ainda historicamente. Então, esse projeto hoje no Estado só vem a contribuir muito com as forças de segurança e com a melhora da sensação de segurança da população. Foi
reaberta na Alerj a frente parlamentar em apoio ao cooperativismo. O objetivo é alavancar o setor, que hoje conta com mais de 300 mil cooperados em todo o estado. Estiveram presentes no encontro representantes de cooperativas de diversos setores, como catadores, transportes, infraestrutura, entre outros. O secretário estadual de Agricultura também esteve presente e falou da importância da frente parlamentar para o desenvolvimento do setor agrícola no estado. Com o intuito de fomentar a atividade de cooperativas agropecuárias, o governo deve lançar na próxima semana um programa chamado Cooperativar, que prevê linha de crédito e suporte técnico na formação de novas cooperativas. Eu acho que uma coisa interessante para todo mundo que não tem a ideia do agro no Rio de Janeiro, hoje cerca de 90% das nossas propriedades têm menos de 100 hectares. Então o Rio de Janeiro, socialmente, ele é muito mais justo que os outros estados na repartição de terras. Isso é muito bom por um lado. Por outro lado, ele exige um sistema de cooperativa para a gente avançar. Então aqui não é uma terra propícia a grandes plantações de soja. Então, para o agro avançar no Rio de Janeiro, a gente vai precisar cada vez mais fortalecer as cooperativas para a gente conseguir que é a forma da gente juntar os pequenos proprietários para eles competirem no mercado. O presidente do sistema OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras do Rio de Janeiro, falou como o setor pode ser fundamental para a reconstrução da economia do estado. Diferente de qualquer um outro setor, as cooperativas têm, por natureza, fixar a riqueza onde ela é gerada. Então, ela tem uma importância enorme nesse momento de recuperação da economia do estado. A gente sabe que a multinacional que vem para cá vai gerar emprego, vai gerar renda, mas grande parte dessa renda acaba indo para o exterior, acaba, de alguma maneira, tirando riqueza do nosso país. As cooperativas não, por natureza, elas vão fixar essa riqueza aqui. Por isso, ter uma frente parlamentar, ter o parlamento envolvido com isso, ter o parlamento entendendo quais são as necessidades, trabalhando em prol do crescimento desse setor é muito importante. Presidente da frente, o deputado Jorge Felipe Neto considera as cooperativas fundamentais para o estado, seja por concentrar suas riquezas onde estão inseridas ou pela alta capacidade de organização e aglutinação de pessoas. O parlamentar quer, com a frente, fazer com que a concorrência com empresas seja mais leal. O que hoje a gente precisa, com a instalação dessa frente, a nossa luta vai nessa direção, é justamente que a concorrência seja leal. O que eu chamo de concorrência leal é justamente seguir a legislação federal, seguir as especificidades da legislação com relação às cooperativas, que muitas vezes não são respeitadas, muitas vezes não são respeitadas nem a nível de governo, nos procedimentos de contratação e licitação, por exemplo, nas necessidades, por exemplo, de se contratar os Minha Casa Minha Vida por cooperativas habitacionais, nas licitações das linhas de vans intermunicipais. O que a gente tem que vencer é um processo de decadência do Estado. Esse processo de decadência virar esse jogo passa pelo sistema de cooperativismo, sem sombra de dúvida, que é uma forma justa e rápida de geração de riqueza e renda no Estado. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto do deputado Carlos Mink, que prevê apoio e suporte técnico para instituições e pacientes que utilizam a cannabis medicinal como tratamento de doenças. O objetivo é divulgar informações de pesquisas científicas que apontam efeitos terapêuticos para tratar e amenizar sintomas de diferentes doenças. O projeto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. Tem várias associações, algumas reuniram conosco aqui em audiências públicas, de pais e mães de crianças que têm convulsão, que têm câncer, que têm autismo, que são comprovadamente beneficiados pelo óleo do canabidiol. Pela lei, o Estado vai formar convênios com essas associações para apoiar essas famílias. Várias delas conseguiram autorização judicial para plantar e produzir o óleo com o apoio de um médico. Centenas, aqui no Rio.
E agora nós vamos poder apoiar essas famílias, até porque o remédio importado é muito caro, chega a ser 2, 3, 4 mil reais por mês. Órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão ceder aos órgãos de segurança pública do Estado do Rio imagens das câmeras dos sistemas de monitoramento de vias públicas sempre que for solicitado. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. A tecnologia talvez seja a mais importante ferramenta disponível para o fortalecimento da segurança pública. Mas a tecnologia por si só, ela só ganha relevância se ela tem uma interlocução com as forças policiais. O que a gente está pedindo aqui é muito simples, é que as imagens coletadas nas câmeras de edifícios, de estabelecimentos comerciais, estejam disponíveis em tempo real para a Polícia Civil, para que sejam utilizadas na investigação. E foi aprovado em primeira discussão o projeto do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Segurança Presente no município de Duque de Caxias. A lei que obriga postos de gasolina a colocarem em local visível a tabela de preços de combustíveis pode ser alterada. O projeto do deputado Márcio Canella propõe que os postos coloquem em todas as entradas de veículos um painel exibindo os preços de todos os combustíveis comercializados no posto com percentual de diferença entre eles. A diferença divulgada deve ser entre a gasolina e o etanol e destes com o gás natural veicular, o GNV. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Aprovado o projeto que autoriza a entrega dos distintivos funcionais utilizados em serviço aos servidores das carreiras de segurança pública após terem se aposentado ou transferidos para inatividade. O projeto do deputado delegado Carlos Augusto segue para a segunda discussão. Os aposentados já possuem, a carteira funcional, ressaltando sempre que eles são aposentados. E aí você tem que entregar o distintivo que para o policial ele é mais importante do que o próprio salário, Aquilo simboliza tudo que ele viveu, tudo que ele ajudou a sociedade, que ele prendeu, que ele fez o bem, está naquele distintivo. Então ele também vai ficar com o distintivo alocado onde é hoje, na carteira funcional. Ou seja, ele fica com a carteira, devolvia o distintivo. Agora ele fica com a carteira, permanece aquele pedacinho de metal que custa no máximo R$10, R$15, mas que para nós policiais tem um simbolismo muito grande. Agentes de segurança pública do Estado poderão ter que receber o pagamento do Regime Adicional de Serviço, o RAS, até o dia 10 do mês seguinte ao serviço prestado pelo servidor. Atualmente não há uma data fixa para este pagamento. O projeto, assinado por 35 parlamentares, foi aprovado em primeira discussão e volta para mais uma votação em plenário. É inadmissível o policial agora em março está recebendo de janeiro. Aí sempre dão, não é desculpa, mas é o que acontece realmente, a Polícia Militar ela paga certo, mas aí tem a CEPLAG, aí tem as concessionárias que transferem o dinheiro, mas demora. O policial militar não pode trabalhar em janeiro e receber em março. Acho que pelo menos tem que ter uma data limite, ou se trabalha para a Polícia Militar, que a Polícia Militar pague e depois a instituição que está cobrando, que está querendo o serviço, ela repasse para a Polícia Militar, mas a Polícia Militar pague primeiro, porque o policial militar, pelo menos, não tem culpa, tem que receber pelo menos até o dia 10. E foram abertas hoje as inscrições para o Prêmio Eloneida Studart 2020, que homenageia personalidades da área da cultura. Este ano, o prêmio vai lembrar o aniversário de 150 anos de nascimento do primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin de Oliveira. O estado do Rio de Janeiro é de uma riqueza fantástica em relação à sua cultura. Nós temos manifestações belíssimas como o jongo, folias de reis, boi pintadinho, maneiro, olha, uma infinidade. E realmente precisa que o poder público chegue lá, pelo menos reconhecendo a importância, porque são pessoas que fazem todo este trabalho sem ter o mínimo apoio do poder público. E o diploma vem no sentido de dar o reconhecimento, então dizer, você não está só. Pelo menos nós da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estamos chegando junto
não só no reconhecimento, mas naquilo que for possível e impossível, pode ficar certo que nós estaremos juntos para garantir a continuidade dessa manifestação cultural promovida por você. E aí esse você pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um grupo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.